Olá, começa agora o programa Um Contra Um. Como de costume, você já sabe, nós recebemos políticos, pessoas influentes da nossa sociedade aqui nesta bancada para debater, em especial, o tema, claro, política. Hoje eu estou recebendo uma pessoa que me parece ter justamente gostado desse tema. Ela era empresária, continua sendo, mas agora tem uma atuação ainda mais forte e de destaque no âmbito político. Eu estou falando, claro, da prefeita de Salete, a prefeita Chica. Chica, seja bem-vinda ao programa Um Contra Um, mais uma vez. Prazer recebê-la aqui. Prazer é meu, muito obrigada pela oportunidade. Agradeço, a todos que vão ver e ouvir, o programa. É muito bom estar aqui com vocês. Nesse primeiro bloco, o assunto é política nacional. Segundo bloco, a política estadual e no último bloco, então, a política regional. Chica, é impossível iniciar o programa de hoje falando de política nacional sem entrar justamente no tema mais polêmico de todos, que é esse ruído que ainda está no ar pós-eleições. O PL, seu partido, pediu recentemente a revisão do resultado de milhares de urnas, inclusive até a exclusão dessas urnas da contagem do processo eleitoral, o que mudaria o resultado. Qual é a sua visão em relação a tudo isso? Você está com o partido nessa questão de ter dúvidas em relação ao resultado, de exigir mais esclarecimentos e de, quem sabe, até pedir uma revisão do resultado? Ou você já aceitou o resultado e entende que é legítima a eleição do ex-presidente Lula? Bom, a gente sempre tem aquela esperança, E a gente vê, eu tô com o partido, Acho que a gente sempre tem que ser muito leal ao que a gente defende. Então, a gente fez campanha tanto para o Bolsonaro quanto para o Jorginho Melo, ambos do PL. Então, a gente sempre defendeu muito o 22, desde uma primeira eleição, como em 2017, já quando eu fui eleita lá em 2017, quando assumi. Então, a gente sempre muito fiel ao nosso partido. Então, eu continuo com ele, E vindo a essa revisão, vindo a tudo isso, a gente apoia com certeza. A gente sabe que tudo é muito difícil, de reverter uma eleição que está aí, que é digamos assim, o voto, aonde diz que o voto ele é unânime, Então, a votação está aí e todo mundo sabe o que aconteceu. Mas a gente tem que, digamos, trabalhar com as duas suposições, Então, a gente, como prefeito, a gente não pode dizer assim, vou esperar para ver o que vai dar e vou sentar aqui e esperar. Então, a gente tem que continuar a nossa batalha diária e continuar conquistando o nosso espaço, seja ele lá em Brasília, seja ele aqui no estado. Então, a gente vai continuando a nossa batalha no dia a dia e sempre do lado do PL, sempre do lado do nosso partido e defendendo o que é certo, principalmente, Então, a gente desconfia de algo, sim, então a gente vai continuar defendendo que, se tiver a oportunidade de virar, com certeza a gente vai estar apoiando. Pois é, você falou, a gente desconfia de algo, sim. Eu gostaria de saber, na tua opinião pessoal mesmo, você entende que possa ter havido algum tipo de manipulação? Como essa manipulação, na sua opinião, pode ter acontecido em relação ao resultado do pleito federal? Bom, a gente tem como é que eu posso dizer? A gente desconfiar ou a gente ter provas de alguma coisa, Então, assim, a questão das urnas eletrônicas, todo mundo tem a suspeita dessas situações de eletrônicas na manipulação dela. Então, eu vou te dar o exemplo de Salete, Salete, a urna 22 foi a única que deu problema no estado inteiro. Foram substituídas por 2 ou 3 e depois foi feito manual a votação. Então, ela deu um problema, então é eletrônico, é tudo, então é diferente. Então, como ela pode ser manipulada, eu não sei, eu não sei te dizer até onde, a gente não conhece disso para poder dizer afirmar que há alguma coisa, Mas, assim, a gente até, eu acho que é pela vontade da gente de querer que o resultado seja diferente, talvez seja isso, Então, a gente não pode ser injusto. Agora, a partir do momento que se tem um resultado diferente, que não tem mais como mudar, a gente tem que se alinhar, digamos assim, e defender nossos pensamentos, tendo o PL lá, como um partido muito forte
Então, a gente tem que continuar aí batalhando sempre pelo município. Eu sempre digo que, independente de resultados e de partidos, a minha bandeira vai ser sempre Salete, em primeiro lugar. Né? Então, assim, é para isso que eu fui eleita, para defender o nosso povo de Salete. Então, por isso que eu fico meio assim, complicada em falar sobre isso, porque a gente não quer ofender ninguém, não quer deixar assim que as pessoas pensem que a gente vai sentar e aceitar o resultado, ou não vai lá buscar recurso porque é um partido contrário do que a gente defende, né? Eu ia justamente nessa próxima pergunta entrar nesse tema. Como fica para o gestor quando ele apoiou, até de forma veemente, o adversário do vitorioso? Antes, a senhora tinha o prefeito alinhado com o teu governo. E a gente sabe que boa parte dos recursos que chegam para o prefeito são recursos federais e também estaduais. A senhora tem agora o Jorginho Melo do seu lado, que pode sim contribuir com o teu governo a nível de recursos, mas como gerenciar ou gerir essa questão dos recursos que vêm do governo federal? Você acha que você pode sair prejudicada em relação a isso, pelo fato de repente, o opositor que está no poder nesse momento olhar para Salete e falar, não, Salete apoiou o adversário, então nesse momento esse recurso eu vou mandar para outra cidade que me apoiou e não para Salete. Você tem medo que isso possa vir a acontecer? Eu acho que assim, tudo é possível acontecer. A gente tá num tempo que a gente não sabe o que vai acontecer. Tá todo mundo muito assim, preocupado, né? Todos os políticos, na verdade, que defenderam essa bandeira, né? Eu acho que estão todos preocupados com o que pode vir a acontecer. Só que a gente tem os deputados que foram eleitos, né? Senador. Eu acho que essas pessoas, né? Eu tenho certeza que vão defender, antes de mais nada, os prefeitos, os municípios e o nosso governador. O nosso governador é o nosso líder maior aqui em Santa Catarina. Então, ele tendo a expertise que ele tem, né? De tantos anos em política, e é uma pessoa que chegou onde está porque ele tem o conhecimento, então ele já sabe, eu acho que de antemão, o que ele tem que fazer para ele poder conquistar esses recursos ou esse espaço para os próprios prefeitos aliados do próprio governo do estado, né? Não só os prefeitos aliados, eu acho que todo mundo vai precisar desse governador. O governador, depois de eleito, ele é dos 295 municípios, né? Então ele tem que defender todo mundo, né? Então a gente vê hoje tanta coisa acontecendo nos municípios aí com essas chuvas e tal. Ele não vai defender um município? Vai, todos eles, né? Eu conheço o senador Jorginho, hoje nosso futuro governador, e eu tenho certeza que ele vai defender todos os municípios, independente do presidente ser de outro partido. E eu tenho certeza que ele vai arrumar alguma forma, uma estratégia de trazer esse recurso para os municípios. Para a gente finalizar esse primeiro bloco, a gente tem visto muitos políticos, inclusive deputados, tendo até que sair do país, se dizendo estar sendo censurado pela Suprema Corte. Fala-se muito em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Nesse contexto, a senhora que está dentro da política, tem algum receio, passa pela cabeça? Não, isso eu não vou falar. Essa questão que eu gostaria de me manifestar, é melhor eu não me manifestar, porque pode ser que eu receba uma retaliação. Isso já aconteceu em algum momento com a senhora? Pois é, nós estamos aqui falando, né? Como você diz, é uma entrevista e a gente pode falar abertamente algumas nas tuas perguntas e falar alguma coisa. O que a gente cuida muito é para não ofender as pessoas, porque a partir do momento que cada um defende um partido ou alguma pessoa, ela acha que aquela é uma verdade, né? Então eu tenho a minha verdade, ela tem a dela. Eu sempre cuido nessa parte. Então, a questão de publicamente, né, a partir do momento que tu vai lá publicar alguma coisa numa rede social, que é o que mais está acontecendo, né, de não só a fala, mas como tu ir lá publicar alguma coisa e ser bloqueado dessa forma, então a gente cuida bastante também. Então, a gente tem assessoria, a gente tem as pessoas que ajudam a gente, e eu também tenho muito cuidado quanto a isso, porque eu jamais quero ofender alguém, eu jamais quero que as pessoas pensem que a gente é de uma forma, e eu sou assim, né? Eu gosto de falar o que eu penso, sim, mas eu acho que tudo tem seu tempo, a sua hora e o seu lugar. A gente vai para um rápido intervalo comercial, voltamos já já com o programa Um Contra Um.
tempo nos transforma a todo momento. E a cada ano que passa, a Secamac fica mais forte. Produzimos tecnologia de geração de calor para que a sociedade De volta com o programa Um Contra Um, hoje recebendo a prefeita de Salete, popularmente conhecida como Prefeita Chica. Ela que é do PL, partido do governador eleito, governador Jorginho Melo. Chica, para a gente começar a falar de política estadual, é notório que na cidade de Rio do Sul, o prefeito José Tomé, em alguns momentos da pré-política, da pré-campanha, ele foi aliciado, digamos assim, pelo partido do atual governador, Carlos Moisés. Foi tentado persuadi-lo para que ele apoiasse o candidato da situação. Coisa que não aconteceu. José Tomé acabou apoiando Gia Loureiro. No seu caso, a senhora já era do PL. Houve algum momento, algum outro partido, uma tentativa de aproximação, de aliciamento, para uma troca de partido, para uma troca de apoio? Sim, sempre há, né? A gente está sempre no meio, né? No meio político. Há também os recursos que foram enviados. Eu acho que a gente sempre está exposto a isso e quem está na política está aí. É como a gente está sempre em contato com as pessoas, né? Principalmente com o governador, com deputados. Então a gente sempre é presidente de partidos. Então igualmente aconteceu com o Tomé, aconteceu com a gente também. Né? E com todo respeito a gente se posicionou, a gente foi PL desde o início e eu sempre falo que eu devo esse respeito ao Maurício Scudilá, que é ao senador Jorginho Melo, que me trouxe, né, até onde eu estou hoje aqui, lógico porque a família também teve esse apoio, mas eu devo tudo isso ao PL, né, porque eu fui eleita 2 vezes pelo PL, é uma bandeira que eu defendia, então estava num período que assim, era muito... todo mundo muito né, que o atual governador seria, né, facilmente eleito pelos fatos de valores e tal. Eu devia todo o respeito a ele pelos recursos já enviados à Salete, né? Então a gente, por ser um partido diferente, teve uma dificuldade, mas mesmo assim a gente foi respeitado e tudo que foi falado foi cumprido até o momento, né? Então devo esse respeito ao governador atual. Teve a proposta, mas a gente continuou na linha que a gente estava e a gente defendeu até o final. E ainda falando sobre essa questão do atual governador, eu gostaria que a senhora fizesse uma avaliação sincera em relação ao governo dele, pois não é comum vermos a situação ficar de fora, inclusive do segundo turno. É uma situação bastante peculiar, porque dizem que o político que tem a máquina na mão larga na frente. Nesse contexto, pelo menos o segundo turno já se imagina que esse candidato vai atingir. Não foi o que aconteceu com o Carlos Moisés, acabou ficando de fora. Quem disputou o segundo turno foram os candidatos do PL e do PT. Isso é uma sinalização de que o governo dele foi ruim? A senhora entende dessa maneira? Eu acho que para avaliar, dizer que é ruim ou que é bom, a gente não esteve totalmente dentro do governo para falar. Né? Eu acho que assim, o que eu prefiro dizer é que não se contou com a surpresa que o senador Jorginho Melo, né, veio de uma forma sozinho. Né? Meio que até apelidaram ele de Sozinho Melo pelo fato de ele estar sozinho, né, chapa pura e tal. Então, eu acho que foi meio que menosprezada essa situação. Né? Então, acabou vindo e ele veio vindo devagar e conquistou o espaço, conquistou até pelo fato de a bandeira do 22 também, né, lógico, né, e pelo caminho político dele, eu acho que acabou conquistando todo esse lado político e é onde foi tendo essa surpresa que os outros partidos acabaram não percebendo que o senador veio conquistando, né, lógico, pelo toda a caminhada política dele,
né, pelo todo o respeito que ele teve nesse período todo. Então, ele é um estrategista político, um grande estrategista, né, a gente sabe disso. Quem convive com ele vê, né, a expertise dele. Então, por isso que eu acho que menosprezaram, talvez seja essa palavra, o Jorginho, né, o senador Jorginho, dentro do contexto como candidato chapa pura. Né? Nesse meu visto, não vou avaliar a administração do governador, porque a gente teve junto, né? Eu acho que há pontos positivos, né? Há pontos negativos, mas eu não posso dizer 100%, porque a gente não esteve vivenciando o governo para dizer. Muitas dificuldades houve para quem era do lado contrário, mas a gente tem todo o respeito pelo governador atual, com certeza. Eu gostaria então que a senhora citasse um ponto positivo, uma qualidade, uma característica que a senhora possa realmente citar como positiva do atual governo e algo que, no seu entendimento como prefeita, deixou a desejar. Bom, a gente vê a questão de infraestrutura, né? Eu ouvi de vários, vamos dizer, funcionários efetivos da infraestrutura e de alguns outros setores dizendo que administrativamente, né, a máquina, tipo na saúde, alguns lugares foram enxugados, né? A questão de valores. Então, a gente sabe disso, que algumas estratégias foram tomadas, então, que houve acúmulo de recurso, então, que o caixa estava bom, né? Por várias estratégias tomadas. A gente sabe que teve toda essa onda do Covid, teve toda essa situação, e tem esse lado negativo, que é o lado da área da saúde, que a gente vê que algumas atitudes talvez teriam lá atrás ter sido tomadas, né? Então, mas como eu te falo, eu acho que a gente não pode julgar, porque para te poder julgar, tu tem que estar dentro do governo, tu tem que estar lá dentro. A gente, como prefeito, já sente essa dificuldade de algumas atitudes que a gente tem que tomar. E as pessoas que vêm de fora dizem assim, mas se eu fosse eu, faria diferente. Mas a pessoa não está lá no dia a dia. Né? Então, a administração pública é muito diferente de a gente ter uma empresa e a gente chegar lá e tomar as atitudes conforme a gente quer. A gente tira, coloca onde a gente quer, né? Tendo o dinheiro à disposição. E a administração pública é totalmente diferente. Então, por isso que eu não posso julgar. Eu já sei pela prefeitura como é que eu vou julgar um governo do estado onde são tantos municípios e tanta população. E imagina a questão saúde, né? A saúde pública que hoje, e passando por uma Covid, como a gente teve dificuldade, imagino o quanto é um governador ter as dificuldades. Então, acho que um dos pontos negativos, a gente vê muitas filas na saúde, né? A gente vê essa situação, e eu acho que é mais por esse fator assim, e não vou dizer que foi talvez incompetência, mas sim talvez tardou um pouquinho as atitudes, né? Falando agora do governador eleito, a senhora teve a oportunidade de estar por diversas vezes junto ao Jorginho Melo nesse período de campanha. Contribuiu diretamente com a sua eleição. Nesse contexto, a senhora já deixou alinhada com o governador algumas ações para que ele auxilie Salete? Já existem algumas situações que devem acontecer a partir do momento que Jorginho Melo assumir na sua cidade? Eu estive em Brasília há pouco tempo atrás, há um mês atrás, e tive a oportunidade de conversar com ele pós-eleição, né? Que até então a gente só conversava, vou ser candidato a governo, antes mesmo disso, há mais de um ano atrás, né? Então era tudo suposições que seria, né? E ele sempre afirmava que iria ser. Então ele disse, o que seria bom para Salete, né? Uma ligação asfáltica Salete a Rio do Campo, né? Então essa parte foi uma parte que a gente sempre discutiu muito, as ligações, né, que desenvolve a região, né, Vale Oeste, a região que liga 116, né, várias ligações até de Vitimarsum a Salete, então foram ligações que a gente sempre discutiu. Então a gente já está um pouco mais adiantado, até uma questão que já veio agora, a gente hoje já tem um projeto pronto, né, tanto da ligação Salete a Rio do Campo. Então, eu cheguei nessa última oportunidade e falei para ele, eu disse, o projeto já está pronto, né? Agora a gente já está com um passo à frente, até por uma atitude do deputado Milton Obos, que tem que ser elogiada, que ele foi estrategista também junto do governador atual, que liberou esses recursos para fazer esses projetos. Então, que também liga a Vitimarsum. Então, a gente tem toda essa situação que tem que ser defendida, porque há atitudes de governador e de deputados atuais que fizeram isso. Né? Então, voltando ao que você me pediu, e eu já fui até o senador e já disse, lá no começo do ano eu estou lá, né, já pedindo esse dinheiro aqui, né? Daí ele disse, calma, Chica, calma, ainda tem tempo, quando a gente chegar lá a gente conversa.
a minha bandeira principal, ele disse, né, hoje a minha preocupação principal é saúde. Então, assim, né, ele não querendo dizer que não vai atender, lógico, né, mas ele disse, eu tenho uma defesa maior que a saúde, a minha primeira atitude será sempre na saúde, lógico, no geral, né, mas ele disse que Salete, sim, com certeza está, né, nos planos dele de ajudar. A gente está sempre junto com ele, conversando claramente, né, então acho que é uma pessoa que a gente tem bastante acesso. Então, o nosso governador, né, o futuro governador aí tem muito a ajudar a Salete, com certeza. Vamos para um rápido intervalo comercial, voltamos já já. De volta agora com o último bloco do programa 1 contra 1, hoje recebendo a prefeita de Salete, a prefeita Chica. Prefeita, vamos falar nesse último bloco da política regional. Eu conheço um pouco da sua trajetória política, acompanhei desde a primeira eleição, sei um pouco também da história que te levou à disputa do pleito eleitoral municipal. Não era algo que passava pela sua cabeça, não era algo que lhe interessava. De repente, se não me engano, a figura de Jorginho Melo vem até a cidade e diz: a minha candidata vai ser você, Chica. E a família acabou comprando a ideia, se falava inclusive até no nome do seu marido, mas acabou chegando no consenso do seu nome. Inicialmente era para fazer um governo de 4 anos, para ver como ia ser. A gente percebe que muita coisa aconteceu em Salete, a senhora hoje é bem vista dentro da cidade, e tanto é que alcançou a reeleição e ainda tem mais 2 anos de governo. É possível falar, como eu usei a frase na abertura do programa, que a senhora passou a gostar do tema? Eu acho que a gente gosta, quem gosta, eu gosto muito de estar no meio de gente, de estar em contato com as pessoas. O político que não gosta de gente, de pessoas, ele nem entra para a política, né? Eu sempre digo isso. E também eu acho que é uma expressão que o deputado Maurício sempre usa muito, que quem quer ganhar dinheiro que não venha para a política, ele tem que vir e gostar do que está fazendo, de defender algumas causas, né? E é isso que a gente está aqui. Então eu acho que é isso, é porque eu gosto do que eu estou fazendo, né? O Luiz sempre fala isso, o Roberto: mãe, tu gosta do que está fazendo? Então e realmente é isso, eu gosto de estar podendo ajudar algumas pessoas, de poder estar desenvolvendo a cidade, desenvolvendo algumas coisas. Então, eu acho que é por isso, não é da política em si, porque acaba contaminando a gente também, né? Mas porque a política tem um lado bom dela, mas ela tem um lado que a gente acaba ficando decepcionado, né? Então, por isso que eu digo que eu prefiro lembrar do lado bom dela, e o lado bom é que a gente consegue fazer muita coisa para ajudar muita gente e ter esse contato mais próximo com as pessoas, que é onde eu me encaixo, acho melhor, nessa área da parte social, onde eu gosto de estar com as pessoas, crianças, idosos principalmente, né? E desenvolvendo essa área que eu tanto amo e gosto realmente. O que a senhora considera que mudou na sua personalidade antes da política e depois de 6 anos de vida pública? O que a senhora considera que aprendeu, que mudou, que agregou na tua personalidade nesse período? Eu acho que uma das coisas que a gente mais consegue ter é ter um pouco mais de... Não vou dizer que é paciência, mas a gente tem que ter um pouco mais de cautela, porque, como eu falei antes, né, na empresa ou em qualquer lugar, na vida particular, na vida privada, a gente consegue fazer algumas coisas que na pública a gente tem que cuidar muito mais, a gente tem que ter um pouquinho mais de cautela. Então, tu não pode chegar, comprar o que tu quer, no tempo que tu quer, com quem tu queres. Vamos dar um exemplo na questão compras ou fazer algum serviço, né? Então, tu tem que ter cautela e tu tem que ter um pouco... Sempre pensar à frente, o que pode acontecer, né? E quando é na vida privada, não, tu vai lá, faz e toma atitude
Não que na vida pública tu não tem que ser de atitudes, tem que ter atitudes, né? Mas tu tem que sempre pensar, tem que fazer licitação, tem que fazer isso. Então a gente acaba tendo que ter um pouco mais de paciência, de cautela. Nem sempre se consegue ter, que tem vezes que a gente fica mais alterado, mas a gente normalmente tem um pouco mais de cautela e eu acho que é isso que a gente vê. E a gente consegue, também uma das coisas que eu vejo que a gente consegue ter um pouco mais de visão das dificuldades que tem muitas pessoas. Que muitas vezes quando tu vive a tua vida lá, e a gente já vivia uma... Por isso que eu fui candidata, porque eu vivia essa coisa da área social, né? Então, eu já tinha um pouco de noção. Mas quando tu entra dentro de uma prefeitura, tu vê de formas diferentes umas dificuldades que são mínimas, que a gente não vê lá onde a gente está no dia a dia. Perfeito. Prefeita, o que a senhora enxerga como o grande feito, o grande mérito da sua gestão, aonde a senhora consegue enxergar, poxa, aqui eu pude fazer a diferença? E tem algo que a senhora sente que ainda falta, que a senhora gostaria de fazer e não está conseguindo, ou que a senhora se arrependa? Bom, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu acho que é com pena que ainda a gente teve esse período, não vamos falar de Covid porque foi um tempo de aprendizado, eu acho que a gente aprendeu muito com isso, mas assim, a gente foi, eu vi que assim, eu consegui fazer muito na qualidade de vida das pessoas. Salete ficou mais bonita, né? Eu acho que eu coloquei aquela coisa de mulher dentro da cidade, aonde eu acho que as pessoas conseguiram ver esse detalhe, esse carinho com as pessoas, né? Principalmente, até quando eu falo, eu me emociono um pouco porque essa coisa de coração, eu acho que é o que faltava um pouco, é ter um pouco de coração, emoção em fazer as coisas, e essa emoção eu tenho, essa vontade, esse amor de fazer pela cidade, e não fazer por dinheiro, não fazer por nada mais além disso. O dinheiro, o salário é necessário, sim, mas quando tu faz porque tu gosta do que tu faz, que tu gosta de pessoas, e de ver as pessoas bem, eu acho que é isso que é a recompensa maior e é o que desenvolveu mais Salete. As pessoas sentirem que elas são valorizadas. Tu desenvolver mais na área da educação, na área da saúde, na área dos idosos, né, que ter um lugar para eles dançar, né, dar um café da tarde para eles poderem estar lá, né, aquela coisa da criança ter um contraturno, aula de música, aula de dança, tudo gratuito, não ter que cobrar, né, todo mundo tem a mesma oportunidade, né, não tem diferencial porque um pode, outro não pode, todos são iguais. Né? Então, tem várias coisas que foram desenvolvidas que eu acho que, por isso que eles falam que muitas vezes eu sou a mãe de Salete, né? Porque a gente é aquele coração de mãe, aquele coração que quer que todos sejam iguais, todos estejam bem, né? Nem sempre a gente consegue, que eu acho que é isso que tu me perguntou também, né? A gente gostaria de ter mais recurso para poder fazer algumas coisas a mais. Né? Hoje as escolas estão todas reformadas, nós estamos reformando a última, neste ano, começo do ano, acaba de reformar e desenvolver mais aquela lá, deixar uma condição boa. Uma escola nova de 12 salas, né, que através do senador Jorginho também que veio, mais de 5 milhões de reais. Então, na área da educação, um centro de convivência que vai se tornar um centro de eventos enorme, que os idosos vão poder estar lá. Então, foram desenvolvidas muitas coisas na área da qualidade de vida. E eu, se o Jorginho, né, se o nosso futuro governador, né, eu chamo sempre ele, né, puder me ajudar e vir comprar minhas ideias, ainda tenho muita coisa boa para fazer ainda. Eu sei que o ano é curto, né? Mas eu tenho muito, meu coração até acelera em falar de tudo que eu tenho vontade de fazer. E eles me dizem, calma, prefeita, tu só tem 1 ano, 2 anos, né? Mas eu tenho vontade de fazer muita coisa ainda. E nesse contexto, eu não poderia deixar de perguntar em relação à sua base familiar. A gente percebe que a senhora tem um vínculo familiar muito forte com seu marido, com seus filhos. Eles estão muito presentes na tua vida. O quanto isso contribuiu justamente para que a senhora pudesse se concentrar mais nas atividades públicas, né? No cargo como prefeita, se desvincular um pouco de uma empresa grande, de renome nacional, como vocês têm, com tantos afazeres, com tantos funcionários, com tantos compromissos, né? A importância dessa base e, inclusive, o auxílio deles dentro da própria empresa. É tudo. Eu posso dizer que a palavra é tudo. Eles são
a minha base total, né? Então eu tenho um apoio total deles, né? No início a minha filha tinha, hoje ela já tem 20 anos, né? E quando eu iniciei ela era uma adolescente, então eu tinha muito medo dela, né? Porque ela sentia muito essa minha falta, né? Então o Roberto, que hoje está junto com o Luiz, os dois são minha base maior, né? Que estão sempre lá e ficaram na empresa. Então eu tentei conciliar as duas coisas, mas não dá. Não, então me disseram, ó, fica lá total, faz uma coisa bem feita. E eles estão lá, qualquer coisa que eu preciso, mesmo considerando o município, eles estão lá me ajudando, né? E eles me apoiam em tudo. Tudo que eu preciso deles, eu ligo, eu peço, eu chamo por eles, eu reclamo para eles. Então eles são minha base, o Roberto, o Luiz, hoje a minha nora também, a Karina, e tem a minha filha, né? A minha filha Luísa, que está estudando em Rio do Sul também. Eles são toda a minha base, né? Então, se não fosse eles, eu acho que eu não estaria onde eu estou. O Maurício Escudilac, o deputado Maurício e o senador Jorginho foram lá e disseram, ó, a Chica é a candidata. Sim, mas se não tivessem eles, eu não estaria até hoje. E não falaria com a emoção que eu falo, porque eles também têm aquele coração bondoso e que também me ajudam muito para que eu possa conquistar o que muitas vezes eu não consigo fazer pela prefeitura, eles fazem por lá. Eu não poderia encerrar o programa sem lhe perguntar a respeito da sucessão na Prefeitura de Salete. É evidente que a senhora deseja fazer o sucessor. O mesmo acontece aqui em Rio do Sul, com o prefeito José Tomé e tantos outros municípios. Quais são hoje os nomes que a senhora trabalha? Certamente já existem alguns para essa sucessão. Fala-se, inclusive, no nome do seu filho, Roberto Schlichting. Bom, primeiro que, como eu não tem condição de ele ser, eu acho que nem teria, como se diz, juridicamente falando, ele não poderia ser o candidato, né? Mas, assim, ele hoje tem o destino dele na empresa, focado lá. Mas, assim, a gente hoje tem nomes, supostos nomes, né? Mas não vou falar nenhum deles, até porque a gente ficou de conversar isso agora nesse início de ano, né? Nesse próximo ano, porque passando essa eleição federal e estadual, a gente ficou de conversar isso depois. Porque eu sempre digo que uma das coisas que a gente vai respeitar muito, e eu quero respeitar muito, é o que o povo quer, o que as pessoas querem. Hoje não tem, até desculpa a expressão que eu vou usar, não se empurra ninguém de goela abaixo, né? As pessoas têm que aceitar esse candidato, essa pessoa que vai lá. Então, essa pessoa tem que ter amor pelo que ela vai fazer. E é essa pessoa que eu vou defender. Então, vai ter que ser escolhida conforme o povo gostar, né? Uma pessoa com capacidade para poder continuar esses próximos projetos que a gente vai deixar também encaminhado. Eu não quero deixar zerado, eu quero deixar encaminhado para que essa pessoa possa continuar tocando. Então, vamos ver quem vai ser. E para encerrar o programa de hoje, uma resposta sincera. A prefeita Chica sonha em ser deputada estadual, Chica? Eu acho que o sonho não é a palavra, né? Ela é uma coisa que eu sempre digo que tem que deixar acontecer. Se for para ser, vai acontecer, né? E eu já tive a proposta, mas a gente sabe que, como eu te falei, a minha família em primeiro lugar. Eu amo a minha família, eu amo meu marido, meus filhos. Eles vão ser a minha base, né? Se algum dia vier ter a oportunidade novamente, vão ser eles quem vão dizer e me ajudar a decidir isso. Meu coração está livre para, quando eu sair da prefeitura, fazer algo, né? Também novamente por todo mundo. Está aberta a possibilidade, quem sabe, daqui a 4 anos. Vamos ver, né? Eu acho que assim, tudo na mão de Deus e, como eu falei, tudo tem seu tempo, sua hora, né, para acontecer. Então, vamos aguardar. E primeiro acabar uma tarefa, né, e uma missão, para depois, se vir essa missão novamente, a gente vai com certeza avaliar com a família e ver possibilidade. Prefeita, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no programa 1 contra 1, sempre um prazer recebê-la por aqui. O prazer é meu, agradeço novamente, né? A gente fala bastante, a gente gostaria de falar muito mais, né? Mas agradeço toda a oportunidade que eu tive, né? E agradeço todas as pessoas que me deram a oportunidade de estar onde eu estou hoje, principalmente a minha família, agradeço de coração, né, a todas as pessoas que me apoiam, principalmente ao povo de Salete, o meu grande beijo da prefeita Chica e as minhas crianças, meus idosos, com muito amor. Obrigado mais uma vez. E a você, nossa audiência, também, meu muito obrigado. A gente volta na semana que vem com mais. Até lá!